centenário. Ele morreu em 28 de janeiro de 1939. Morreu no Brasil, a sua segunda pátria, como tantas vezes dizia. O Padre Cabral cruzou-se com Jorge Amado, vamos ver como, citando o próprio Jorge Amado, e marcou profundamente Jorge Amado, como vamos ver. O Jorge Amado teria entre 9 e 11 anos, quando eles se cruzaram, não terá marcado o Padre Cabral, apesar de ele ter de certeza memória até ao fim da sua vida do Jorge Amado, mas não há registro de nada escrito sobre o assunto. Vamos ver porquê. É exatamente neste tempo que o Padre Luís Gonzaga Cabral encontra o tal Nino Grapiúna Jorge Amado. Felizmente, a história está contada pelo próprio Jorge Amado, não só no livro das suas memórias de infância, que temos vindo a seguir, como em diversas entrevistas gravadas, e como lhes disse, eu próprio tive a grata oportunidade de conversar largamente sobre o assunto e ouvir o seu testemunho direto sobre a admiração e a memória que ele sempre guardou do então diretor do colégio. No Menino Grapiúna, Amado dedica nada menos do que 3 capítulos ao Padre Luís Cabral. Só o admirado Coronel Álvaro Amado pode com ele competir, uma vez que tem 4 capítulos com histórias a respeito dele. E o mesmo se diga relativamente às magníficas ilustrações que a edição do Menino Grapiúna tem, a primeira edição, pelo menos aquela que eu tenho ali, dedicada pelo Jorge Amado, porque o Jorge Amado pediu para este livro ao Floriano Teixeira, um belíssimo ilustrador, amigo dele, e que ilustrou vários dos livros, variedíssimos dos livros das primeiras edições de Jorge Amado, que em 3 delas retrata o Padre Luís Gonzaga Cabral com muito realismo. Se eu me tinha lembrado, tinha mandado essas imagens para projetar. E eu, aliás, digo aqui que o Floriano Teixeira retrata-o entre o eloquente e o grandioso. Aparece sempre com essa forma. Sobre a sua fugaz passagem no Colégio António Vieira, Jorge Amado descreve-a saborosamente na navegação de cabotagem, que já lhes referi, dizendo que os padres, e agora Jorge Amado, na navegação de cabotagem, no primeiro ano haviam nele percebido vocação de noviço. No segundo, declarar-me ateu e bolchevique. Revelar-me contestatário e insubmisso. Finalmente, no terceiro, fugir o dia da inscrição quando meu tio me deixou na portaria. Portanto, isto é relatado pelo próprio Jorge Amado, que não chegou a estar lá 3 anos. Por vezes diz que ele esteve 3 anos, teve 3 inscrições, mas teve 2 anos, e pelos vistos, segundo ele próprio diz, 2 anos e 1 dia. Devo dizer que penso mesmo que no seu livro de 1980, O Menino Grapiúna, Jorge Amado terá já feito alguma catarse relativamente ao seu militantismo comunista de tantos anos. A sua cabeça era demasiado livre para se ater a concepções ortodoxas e limitativas da vida e do mundo. Quanto à forma como o breve encontro entre o jesuíta e o escritor influiu fortemente neste último, não vale a pena recriá-la. Dizê-la, por outras palavras, seria retirar-lhe a força que tem, dizê-la por outras palavras, ou pelas minhas palavras, seria retirar-lhe toda a força que tem quando contada com a mestria amadiana. E ela está contada em todas as biografias de Jorge Amado. E, aliás, tem ali 2 biografias da Miriam Fraga, que já referi, diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, biografias de Jorge Amado para miúdos, com letra muito grande, destinadas exatamente a miúdos. Nas 2 ela faz referência ao Padre Luís Cabral, quando ainda pensava, curiosamente, que o Padre Cabral era um personagem de Jorge, como lhes referi há pouco. Dizia, continuo a citar Jorge Amado, aplaudido orador sagrado, Padre Luís Gonzaga Cabral era a grande estrela do colégio. A sociedade baiana vinha em peso ouvir o seu sermão dominical. Brilhava também no Liceu Literário Português nas comemorações de datas lusitanas. Tendo adoecido nosso professor de português, o Padre Faria, ele o substituiu. Seus métodos de ensino nada tinham de ortodoxo. Como vemos, e contrariamente ao que lemos em algumas biografias de Amado, o Padre Cabral nunca foi seu professor titular de português. Professor titular de português. Era diretor do colégio e, como tal, não dava aulas. E é o acaso que o junta. O acaso e a inopinada doença do Padre Faria, do dito professor titular de português. Continuem, porque senão, provavelmente, nunca se teriam encontrado, ou pelo menos nunca teriam tido este encontro, que foi o encontro que marcou Jorge Amado. Continuemos a seguir atentamente as memórias do Menino Grapiúna.
Continua a citar. Em lugar de nos fazer analisar os Lusíadas, tentando descobrir o sujeito oculto e dividir as orações, reduzindo o poema a complicado texto para as questões gramaticais, fazendo-nos odiar Camões, o Padre Cabral, para seu deleite e nosso encantamento, declamava para os alunos episódios da epopeia. Apesar do sotaque de Alemar, a força do verso nos tomava e possuía. Lia-nos igualmente a prosa de Garrett, a de Herculano, cenas de Frei Luís de Sousa, trechos de lendas e narrativas. Patriota, desejava, sem dúvida, nos fazer conscientes da grandeza de Portugal, o Portugal das descobertas e dos clássicos. Obtinha bem mais do que isso. Despertava a nossa sensibilidade, retirando-nos do poço da gramática portuguesa, cujas rígidas regras nada tinham a ver com a língua falada do povo brasileiro, para a sedução da literatura, das palavras vivas e atuantes. As aulas de português adquiriram outra dimensão. Saltamos então diretamente para a tão evocada relação sobre o mar que os biógrafos de Jorge Amado tanto celebram. O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição tendo o mar como tema. A classe se inspirou, toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca antes navegados. O episódio do Adamastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro do internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal, onde conhecera a liberdade do sonho. O mar de Ilhéus foi o tema da minha descrição. Padre Cabral levaram os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aulas. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha a certeza, afirmou, que o autor daquela página seria no futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar 11 anos. E muitos biógrafos de Jorge Amado procuraram esta redação que não existe. E muitas vezes diz-se que o tema do Jorge Amado foi o mar. De facto foi, mas esse era o tema geral dado pelo professor. E estão a ver aqui a diferença entre o Jorge Amado e a depois anunciada vocação de escritor e as redações clássicas que fez o resto da meninada, como ele diz. E o vaticínio precoce do Padre Cabral teve consequências imediatas. Continuo a citar, passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, já na altura, ao lado dos futebolistas, dos campeões da matemática e da religião, dos que obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de círculo literário onde brilhavam alunos mais velhos. Houve sensível mudança na limitada vida do aluno interno. O Padre Cabral tomou-me sob a sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro, as viagens de Gulliver, depois, clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época a minha paixão por Dickens. Demoraria a conhecer Mark Twain, o norte-americano não figurava entre os prediletos do Padre Cabral. A memória que Jorge Amado reteve do Padre Cabral é simpática, afável e reconhecida, e continuo a citar. Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. Menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles 2 anos de internato, a fazer mais leve a minha primeira prisão. A laia de síntese, Jorge Amado conclui como entreviu a heresia de alguém que vivia num mundo de ortodoxia e como essa heresia lhe abriu as portas da literatura e as portas do mundo. E continua a citar. No Colégio dos Jesuítas, pela mão herética do Padre Cabral, encontrei nas viagens de Gulliver os caminhos da libertação. Os livros abriram as portas da cadeia. A heresia do Padre Cabral era extremamente limitada. Nada tinha a ver com os dogmas da religião. Herege apenas no que se referia aos métodos de ensino da língua portuguesa. Essa rebeldia revelou-se positiva e criadora. A heresia é sempre ativa e construtora, abre novos caminhos. A ortodoxia envelhece e apodrece ideias e homens.
A história está contada. Uma última nota para dar conta de que esta relação intelectual entre o jesuíta e o escritor não passa despercebida sequer à pródica e imaginativa literatura de cordel que assume Jorge Amado, como imaginam, e todas as suas histórias e todos os seus personagens com aquela naturalidade sincrética de que os brasileiros, enfim, são tão autênticos. E eu próprio comprei, eu acho muita graça a literatura de cordel, e comprei um livrinho, enfim, um folheto de literatura de cordel, que é anónimo, é alguém que assina com as iniciais LVPQ, num folheto intitulado Venturas e Aventuras de Jorge, que é muito amado. E conta assim esta história. Bem, podia pedir ao Patrick para ler, porque o Patrick teve muitos anos no Brasil, foi cônsul de França no Brasil, no Rio, portanto podia pedir com o sotaque brasileiro, que o dele é perfeito, o meu é péssimo, mas vou tentar, porque senão ainda tem menos graça. Todo o cabral português tem gana de descobrimento. Com Jorge Amado na classe, deu-se o acontecimento. Seu professor jesuíta descobriu seu talento. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a excelente edição de literatura, porque a literatura é feita destas coisas, não é? Nós conhecemos os escritores, estudamos os escritores, sabemos do seu texto e da sua ficção, mas muitas vezes falta-nos exatamente aquilo que é o que dá sabor, que é o homem, não é? O homem, neste caso, o menino. E, portanto, ficamos a saber mais sobre um escritor que marcou, com certeza, muitos da minha geração, Jorge Amado, o padre Luís Cabral, que terá marcado menos enquanto escritor, mas é alguém que vale a pena retomar, que vale a pena visitar, e sobre quem vale a pena aprender, e, portanto, queria agradecer muito aos dois intervenientes, porque, enfim, é sempre uma oportunidade muito importante, muito interessante para aprender e para alargar esta matéria, que são feitos os sonhos, que afinal é a literatura, mas essa matéria tem uma realidade. Portanto, é muito bom. Muito obrigada. A minha intervenção é muito curta, é só para lembrar, enfim, enquanto uma das ativistas que está a tentar desenvolver estes roteiros literários na Foz do Douro, lembrar que nós temos, enfim, há uma previsão de visitas efetivas, deslocações pelas ruas da Foz, procurando encontrar as casas, os lugares, fazer falar as pedras, fazer falar as esquinas, as magnólias, as bugambilhas. Enfim, aqui o grande responsável por todo este roteiro, que é, como sabem, José Val Figueiredo, vai-nos guiar e vai-nos ensinar a encontrar esses recantos. Nós temos este projeto já desse passeio físico, né, dessa deslocação, há uns tempos, mas a verdade é que, enfim, uma invernia mais intensa não nos tem ajudado muito. E achamos por bem, pareceu-nos razoável deixarem aberta a data dessas visitas, que serão devidamente anunciadas, há pessoas já pré-inscritas até, serão visitas a fazer aqui por ruas que conhecemos, mas encontrando alguma novidade, mas como também não precisamos desse sacrifício, não temos uma penitência a cumprir, vamos fazê-lo deixando dias um pouquinho mais airosos, com um pouco mais de sol, eventualmente também um pouco mais de luz. Portanto, quando se anunciar a primavera, lá para finais de fevereiro, princípios de março, nós daremos conta e faremos então um plano com calendário para percorrer os lugares que estão anunciados nos roteiros da Foz e que ainda não estão cumpridos fisicamente. Iremos fazê-lo, portanto, em breve, e fica aqui o anúncio dessa atividade e a ameaça da nossa existência a muito breve prazo. Muito obrigada. Eu aproveitar agora a palavra da doutora Dália Dias, assim, para falar no nosso próximo encontro, que será no dia 25 de fevereiro, que será sobre o Vasco Graça Moura e a Foz. 25 de fevereiro, em que estarão familiares e grandes testemunhos
Vasco Samora e com a participação das doutoras Dália Dias e da doutora Isabel Conselheiro. Portanto, pedimos para apontarem na vossa agenda dia 25 de fevereiro às 18h30 e não pelas 18h30. Então, Carlos, Mais um ano a todos. bom. Eu sei depois, mas Os convívios, o protocolo, além de desejarmos como sei, é mais uma vez gratificante para nós ver salas cheias. Isto tem acontecido um bocadinho, algumas das nossas iniciativas que temos vindo a fazer, além desta que o Sr. Paulo Figueiredo referiu. Nós, dia 23, temos o fim do Festival de Janeiras, que também é uma coisa um bocadinho inédita que resolvemos fazer, levando às 3 freguesias, mas a 4 locais, o Festival de Janeiras um bocadinho insólito, não era muito normal. Como ficámos todos a consciência, como eu disse, de não ter feito ano passado, tínhamos começado há pouco tempo estas funções, resolvemos fazê-lo e vamos ter em Cristo Rei o encerramento no dia 23 às 9h30 da noite, no centro paroquial, este Festival de Janeiras, que, como vos digo, tem corrido muito bem desde aqui da Igreja de Afonso Douro, onde começou, passou pela Paróquia de Alvar e tivemos que mudar da Igreja de Novo Gil, porque é pequenina para tanta gente, e enchemos praticamente o estúdio 400 e tínhamos o centro paroquial de São Miguel de Novo Gil. Protocolarmente, Sr. Cônsul, muito gosto, não conhecia, um prazer, o Sr. das Ligações tem algumas e eu também tenho algumas. Soube aqui duas novidades, Manel, e já agora agradeço ao Sr. Professor por ter lembrado. Eu não sabia das ligações familiares, não sabia das ligações do Padre Luís Cabral à Bahia, as minhas também são algumas e muito presentes, por isso é realmente uma coincidência feliz, é mesmo um prazer termos visto nestas andanças, autárquicas, e eu estou a suceder de alguma forma. E, por outro lado, um bocado até como o que a doutora Dália disse, e também foi aqui dito, isto, no fundo, ajuda-nos também a percorrer de outra forma esta rua. Eu já percorri muitas vezes, como é óbvio, a todos nós, mas realmente esta iniciativa dos tais bloqueios literários vai-nos fazer, provavelmente, ter uma perspectiva diferente destas ruas que nós